Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou fazer a resolução dos exercícios da aula 10. Isso aí. Número 1. Um prisma possui 17 faces, incluindo as faces laterais e as bases inferior e superior. Uma pirâmide cuja base é idêntica à base do prisma possui quantas arestas? Tá, vamos lá. São 17 faces ao todo, sendo 15 faces laterais, ou seja, 15 arestas ao longo da lateral desse prisma, mais 15 arestas em cada uma das bases. Uma pirâmide de mesma base vai ter, então, as 15 arestas na base, mais as 15 arestas laterais, totalizando 30 arestas. Alternativa C. Número 2. Um poliedro é um sólido limitado por polígonos. Cada poliedro tem um certo número de polígonos em torno de cada vértice. Uma das figuras anteriores que no caso é depois, né, nesse caso. Enfim, representa um octaedro. A soma das medidas dos ângulos em torno de cada vértice desse octaedro é, tá? Esse aqui é o octaedro, né? Porque ele tem 8 faces. E nesse caso ele tem 8 faces triangulares. Nesse caso não, né? Sempre. Ai, gente, disfarça. Ele tem 8 faces triangulares. E daí ele quer saber a soma das medidas dos ângulos em torno de cada vértice. Primeiro a gente vai ter que descobrir qual é a soma das medidas dos ângulos internos de cada face, que por ser um triângulo é 180. Daí a gente vai dividir por 3, né? Porque são 3 ângulos dentro de um triângulo. E se a gente observar, em torno de cada vértice, ele tem 1, 2, 3, 4 faces. Então a gente vai multiplicar 60 vezes 4, que vai dar 240 graus. Alternativa B. Exercício 3. O número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Pode-se então afirmar que essa pirâmide possui, tá? São 11 faces triangulares, 11 arestas laterais, mais 11 arestas na base, totalizando 22 arestas. Dentre as bases existem 11 vértices e mais o vértice que fica no topo da pirâmide, totalizando 12 vértices, sendo assim, a alternativa correta é a E. Exercício 4. Um poliedro convexo tem 12 faces triangulares e as demais pentagonais. Sabendo que o número de arestas é o triplo do número de faces pentagonais, então a soma dos ângulos de todas as faces pentagonais é, em radianos, igual a. Tá, primeiro a gente vai fazer lá a fórmula para calcular o número de arestas, que são 12 faces triangulares mais x faces pentagonais, que a gente não sabe ainda. Efetuando essa conta aqui, a gente vai chegar em 36 mais 5x. Ele nos diz que o número de arestas é o triplo do número de faces pentagonais. Então, a gente pode igualar 3x, né, o triplo do número de faces pentagonais, é igual a 36 mais 5x sobre 2. Resolvendo isso aqui, a gente vai chegar lá que x é igual a 36, ou seja, são 36 faces pentagonais. Agora, ele quer saber a soma dos ângulos de todas as faces pentagonais em radianos. Primeiro, a gente vai ter que descobrir qual é a soma dos ângulos de cada face pentagonal, que vai ser lá 540. Daí a gente vai multiplicar por 36, porque são 36 pentágonos, que vai dar lá 19.440. Agora a gente vai fazer uma regrinha de 3, que um radiano, ele equivale a 180 graus. Daí a gente quer descobrir quantos radianos equivalem a 19.440 graus. Aqui fazendo uma regrinha de 3 lá, dividindo 19.440 por 180, a gente vai chegar em 108 radianos. Alternativa certa, E. Exercício 5. Um poliedro convexo possui 10 faces com 3 lados, 10 faces com 4 lados e uma face com 10 lados. Determine o número de vértices desse poliedro. Primeiro a gente vai ter que descobrir o número de arestas, que vai dar 40. Então, ao total, são 40 arestas nesse poliedro. Agora a gente pode usar a fórmula lá de Euler, né? Que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Efetuando aqui a conta, a gente vai chegar em 21 vértices. Alternativa E. Exercício 6. Meu Deus, eu esqueci de animar isso aqui. Gente, disfarça, tá? Finge que vocês não estão vendo, não. Suponha que um determinado poliedro convexo tenha 8 faces.
sendo que cada face pode ser um triângulo, um quadrilátero ou um pentágono. Nossa, eu não sei o que aconteceu aqui. Enfim. Daí ele fala lá do teorema de Euler. Alternativa A. Sabendo que o poliedro em questão tem 8 vértices, determine o número de arestas. Só a gente usar lá a equação de Euler, ele nos deu o número de faces, que são 8, o número de vértices, que também são 8. Sendo assim, 16 é igual ao número de arestas mais 2, o número de arestas totaliza em 14. Alternativa B. Sabendo também que há apenas uma face pentagonal nesse poliedro, determine o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares deste poliedro. Primeiro a gente vai fazer lá a fórmula para descobrir o número de arestas, né, que vai dar lá uma face pentagonal mais x faces triangulares mais y faces quadrangulares. A gente descobriu aqui na alternativa A que o total de faces, do total de arestas desse poliedro é 14. Então eu vou passar esse 2 aqui que está dividindo, multiplicando o 14, que é o número de arestas. A gente vai ter lá 28 é igual a 5 mais 3x mais 4y, que vai resultar em 3x mais 4y é igual a 23. Sabendo que o número total de faces é 8 e ele nos disse que apenas uma face dessas 8 é um pentágono, quer dizer que a soma das outras, né, a soma das faces quadrangulares mais as faces triangulares, vai dar 7. Com isso a gente pode fazer aqui um sistema, né, um sistema simples. Vou fazer aqui por substituição, substituir aqui a primeira equação, substituir o x, né, na primeira equação, e daí vou usar isso para resolver a segunda. Substituindo x, né, 7 menos y, 3 vezes 7, 21, 3 vezes y, 3y, repetindo o resto da equação, 4y menos 3y, a gente vai ter y, e passando 21 para o outro lado, 23 menos 21, sendo assim, y é igual a 2. Então, nós temos duas faces quadrangulares nesse polígono. Agora aqui é só a gente substituir, né, o valor encontrado nessa equação, a gente vai chegar em 5 faces triangulares. E é isso aí. Exercício 7. Um poliedro convexo possui 4 faces triangulares e 8 faces pentagonais. E daí ele diz pra gente ver aqui quais são as afirmativas corretas. O número de arestas excede o número de vértices em 10 unidades. Vamos lá fazer a conta para saber o número de arestas. São 4 faces triangulares, então 4 vezes 3, mais 8 faces pentagonais. Efetuando aqui essa multiplicação, a gente vai chegar em 12 mais 40, que vai dar lá 52, dividido por 2, que teremos 26. E ele pergunta se o número de arestas, 26, excede o número de vértices. Agora a gente vai achar o número de vértices pelo teorema de Euler, que vai dar lá 16. Então, sim, o número de arestas ele excede o número de vértices em 10 unidades. A primeira alternativa está correta. 2. A soma dos ângulos das faces é igual a 56 ângulos retos, tá? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de uma face triangular é 180. Calculamos nessa aula ainda no começo. Então, a gente vai multiplicar 180 vezes 4, que é o número de faces triangulares que a gente tem nesse poliedro, que vai dar lá 720 graus. Agora aqui, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540, então a gente vai multiplicar por 8, porque são 8 faces, obtendo assim 4.320 graus. Esses dois aqui a gente vai somar, que vai totalizar lá em 5.040 graus. Esse 5.040 graus é o quê? É a soma dos ângulos das faces do poliedro. E dele quer saber se essa soma é igual a 56 ângulos retos. Um ângulo reto mede 90 graus, então a gente vai dividir 5.540 por 90, que vai dar, assim, 56. Quer dizer que a alternativa 2 está correta. 3. O número de vértices é 9. Não, a gente já viu que o número de vértices aqui é 16, a 3 está errada. E 4, o número de arestas é 12, também negativo, porque a gente já descobriu que o número de arestas é 26. Então, estão corretas as afirmativas 1 e 2. Resposta correta é a letra D. Exercício 8. Se a soma dos ângulos das faces de um poliedro regular é 1.440 graus, então o número de arestas desse poliedro é... Tá. A gente tem uma fórmula, eu não sei se vocês viram na aula, tô gravando essa aula antes do Vitor gravar a aula dele.
A gente tem uma fórmula que diz que a soma dos ângulos das faces de um poliedro, a gente pode calcular por essa fórmula aqui, número de vértices menos 2 vezes 360. Como ele nos deu que a soma desses ângulos é 1440, a gente só vai substituir aqui para descobrir o número de vértices, que vai dar lá 6. Sabendo o número de vértices, a gente consegue ver que um polígono regular com 6 vértices é um octaedro. Então, agora usando a fórmula de Euler, a gente descobriu o número de vértices, que é 6, o número de faces, que é 8, né? Porque o único polígono que encaixa na questão é o octaedro. A gente pode descobrir o número de arestas, que vai ser igual a 12, alternativa A. E por último, o exercício número 9, ele diz para a gente considerar esse cubo aqui, e ele pergunta qual é o número de vértices e o número de arestas desse poliedro. Esse exercício aqui a gente não vai fazer nenhuma conta, a gente vai contar na mão mesmo, tá? É um cubo original, né, entre aspas, tem 8 vértices, e com o corte aqui que ele fez em cada um dos vértices, a gente vai substituir esse um único vértice por outros 3. Então, a gente vai multiplicar 8, né, porque eram 8, vezes 3, que vai dar lá, totalizar 24 vértices. Agora, nas arestas, se a gente prestar atenção não, né, se a gente contar, aqui a gente vai ter 16 acima, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 arestas acima, 1, 2, 3, 4 no meio e mais 16 abaixo, totalizando 36 arestas. Alternativa correta, 24 vértices e 36 arestas, letra D. Por hoje é isso aí, galera. Eu não peguei meme sem graça hoje, mas é isso aí. Se cuidem, lavem as mãos, usem máscara. Grande beijo.